Oi, crianças, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Vocês se lembram, a semana passada, nós falamos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Hoje nós vamos para o segundo mandamento. Mas antes de nós irmos para o segundo mandamento, vamos lembrar aquela dica que eu dei para vocês de como memorizar os 10 mandamentos com os dedos das nossas mãos? Então vamos lá? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honrar o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não falarás mal do teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás. Viu? Assim fica mais fácil de memorizar os 10 mandamentos. Mas nós vamos aprender um por um até terminar os 10 mandamentos, combinado? Muito bem, vamos lembrar. Semana passada, então, a tia mostrou para vocês que eu fiz esse mural aqui para a gente marcar todos os mandamentos. Então, semana passada, nós vimos em Êxodo 3:20 o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Hoje, nós vamos para o segundo mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Tá bom? Muito bem. Como nós falamos semana passada, todos os mandamentos têm algumas coisas que Deus manda fazer e tem coisas que Deus proíbe fazer. Todos os mandamentos vão estar lá em Êxodo 20, como a gente está estudando. Muito bom. Então, hoje nós vamos começar com as coisas que o segundo mandamento proíbe fazer. Então, o segundo mandamento proíbe ou diz não para algumas coisas. A primeira coisa que o segundo mandamento nos proíbe fazer é fazer imagens, né? O que o mandamento fala? Não farás para ti imagens de escultura. O que é imagem, tia Cris? É o seguinte, é quando a gente pega algumas coisas e transforma num Deus para a gente adorar. Deus fala no segundo mandamento que a gente não pode fazer imagens dele mesmo, de Deus, para adorá-lo, porque Deus é um espírito. Então, nem Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo pode ser representado com alguma coisa. A gente não pode fazer isso. Mas para vocês entenderem bem, eu vou contar uma história que aconteceu lá naquela época que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Essa história está em Êxodo 32. Vocês lembram que quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, Deus falou para ele pegar 2 pedras e Deus escreveu com o próprio dedo dele os 10 mandamentos nas 2 pedras. A Bíblia fala que ele escreveu na frente e escreveu atrás das 2 pedras. Quando Moisés estava lá em cima, esperando Deus fazer esse trabalho de escrever os mandamentos nas pedras, para depois ele descer e levar para o povo começou a ficar muito nervoso, muito ansioso, esperando isso acontecer. E aí, uma hora que o povo chamou Arão. Arão era irmão de Moisés, que estava lá embaixo com o povo, enquanto Moisés foi lá em cima do Monte Sinai falar com Deus. E Moisés estava demorando um pouco para o povo. Então, o povo chamou Arão e falou: Arão, a gente não quer mais esperar Moisés. A gente quer um Deus para a gente seguir, para nos dar orientação. Moisés está demorando muito. Então, Arão ficou pensando, e ele fez uma coisa que não agradou a Deus. Arão falou
falou assim: eu quero que vocês tirem tudo que vocês têm de ouro. Aí eles tiram as argolas das orelhas. Ele falou: tira tudo que vocês têm de ouro. Aí eles começaram a tirar tudo que eles tinham de ouro e levar para Arão. E Arão colocou num lugar onde ele ia juntar tudo que as pessoas deram. E aí deram muito ouro para Arão. Deram muito ouro, tudo que eles tinham. E sabe o que Arão fez? Arão pegou esse ouro todo e pôs no fogo e foi mexendo e derreteu todo esse ouro. E sabe o que ele fez com esse ouro? Ele transformou esse ouro numa imagem. Olha bem o que o segundo mandamento fala para não fazer. Arão pegou e criou um altar, um lugar aonde ele ia colocar uma imagem, uma estátua de um Deus para eles adorarem como o povo tinha pedido. E sabe que tipo de imagem ele fez? Ele fez um bezerro de ouro. Vocês sabem o que é bezerro? Bezerro é o filhotinho da vaquinha e do boi. Eles fizeram um bezerro de ouro com aquele ouro todo que foi derretido. E aí Deus ficou muito bravo e muito triste. Aí Deus falou assim para Arão: para Moisés, que estava lá no Monte Sinai, falou: Moisés, você tem que descer agora lá embaixo, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu, fez uma coisa muito feia. E isso não é do meu agrado. Isso não pode fazer, crianças. O segundo mandamento fala para não fazer imagens de escultura. Mas eles fizeram isso, fizeram aquela imagem de escultura. Então, Moisés pegou e desceu muito rápido. E quando chegou lá embaixo, ele falou para o povo que Deus não tinha se agradado nada daquilo. E Deus pegou e deu um castigo para eles, porque eles não podiam fazer aquilo. Então, Moisés ficou tão bravo que Moisés pegou a tábua e quebrou a tábua. Então Deus falou assim: agora volta, Moisés, aqui que eu vou fazer outra tábua, vou escrever de novo os 10 mandamentos. E quando ele escreveu, ele falou sobre isso que eles tinham falado, sobre este bezerro de ouro aqui, que era uma imagem e que não agradava a Deus. Então, Deus pegou e falou assim, colocou lá no segundo mandamento: não fazer imagens de esculturas para ti. Não farás imagens de escultura. E porque Deus é espírito e a gente não pode fazer imagens de escultura. A gente só pode fazer, não pode fazer imagem de Deus de jeito nenhum. E outra coisa que o segundo mandamento proíbe é adorar as imagens. Se não pode fazer, não pode adorar, não é? Então, só podemos adorar a Deus. E sem imagem, Deus é espírito. A gente pensa nele, a gente ora para ele, mas a gente não pode fazer imagens de escultura de jeito nenhum. Outra coisa que a gente não pode fazer, crianças, é a gente não pode brincar com as coisas de Deus, principalmente durante o nosso culto. A Bíblia fala lá no segundo mandamento que Deus proíbe que os cultos para ele sejam cultos que tenham coisas que não agradem a ele. Imagem é uma coisa dessas. Outra coisa, a gente tem que adorar a Deus e com respeito. Então, crianças, quando vocês forem no culto, não fica brincando, correndo na hora do culto, ou fica emburrado, falando toda hora para o papai e para a mamãe: vamos embora, ou fica bagunçando. Isso não agrada a Deus. Isso é pecar contra o segundo mandamento, que manda a gente não fazer imagens de escultura para a gente, para adorar a Deus, e não fazer o culto de um jeito errado. Então, a gente não pode fazer isso. O segundo mandamento proíbe a gente. E se a gente fizer essas coisas, a gente tem que se arrepender. Mas aí, o segundo mandamento também tem algumas coisas que ele manda a gente fazer. Vamos ver o que o segundo mandamento manda a gente fazer. A primeira coisa que o segundo mandamento manda a gente fazer é fazer um culto para Deus como Deus ordenou. Como que Deus ordenou? Na Bíblia está escrito que num culto bíblico, num culto certo, do jeito que agrada a Deus, tem oração, a Bíblia é pregada, só a Bíblia é pregada, a
gente louva só a Deus com músicas e canções que adorem a Deus, ao Deus verdadeiro. A gente também agradece a Deus no nosso culto, com alegria, com gratidão, porque Ele fez tudo por nós. E também no nosso culto a gente tem a ceia e às vezes tem batismo, não é? Mais tarde, quando vocês crescerem um pouco e entenderem melhor que Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês, vocês podem até se batizar. Alguns de vocês já são batizados, não é? E já tomam a ceia. Então, esses momentos tem que ser um momento de muito respeito, porque a gente está fazendo o culto para o Senhor. Outra coisa que o segundo mandamento manda a gente fazer é dizer não para cultos falsos. O que são os cultos falsos? São cultos que têm coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, um culto que não fala de Deus, só fala do homem. Eu quero para mim, eu quero para mim. Isso não é um culto que agrada a Deus. O culto é para Deus. Então, esse culto é um culto falso. A gente deve dizer não, nem deve ir. Um culto que não prega a Bíblia também é o culto falso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente não deve ir. Outro culto falso é um culto que tem imagens. Deus não falou que não pode fazer imagens de escultura? Então, um lugar que tem cheio de imagens, pode ser lá pela televisão, algum culto que você está vendo, ou em algum lugar que você for. Se você for nesse lugar, não deve ir. Fala, papai e mamãe, não quero, isso não agrada a Deus, é contra o segundo mandamento. Ou um culto que só pede dinheiro, só fala de dinheiro, ou só vende coisas, isso não tem nada a ver com Deus. Então, isso também é o culto falso. A gente deve dizer não. Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que acabar com as imagens. Ai, tia Cris, mas eu não tenho imagens. Mas se um dia alguém te der alguma coisa, você joga fora. Você não pode ter imagem nenhuma para adorar. Você deve adorar só a Deus. Ou também, você não deve aceitar. Não aceite nada disso, porque isso não agrada a Deus. Então, o segundo mandamento ensina a gente muita coisa a respeito de Deus, como a gente deve adorá-lo, a gente deve adorá-lo no nosso espírito de verdade, ao Deus verdadeiro, a gente deve se comportar bem no nosso culto e não fazer imagens diante de nós, diante de Deus, né? Então, vamos repetir o segundo mandamento, ó. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Tá bom, crianças? Olha, tenham uma boa semana, façam os seus devocionais. Os devocionais dessa semana vão ser todos sobre o segundo mandamento. Aí, conforme vocês vão fazendo, vocês vão lembrar desse vídeo de hoje, tá bom? Então, tá, ó. Um beijo para vocês. A gente se vê semana que vem para o terceiro mandamento. Tchau, crianças.